Olá a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez para o OAB com você. Nessas lives que a OAB RJ nos proporciona toda semana. Nosso encontro é sempre às quintas, né? Bom, hoje a gente vai conversar sobre direito administrativo, que não é a minha área de atuação, mas a pessoa que a gente convidou para conversar aqui conosco é uma professora em direito administrativo, conselheira federal, membro do CNMP pela OAB Nacional, pessoa muito querida. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui estão assistindo justamente por causa dela, que tem muito a nos acrescentar, né? É uma amiga, uma pessoa que tem muito. E tanta gente querida que eu não vou conseguir ficar cumprimentando todo mundo. Ô, querida! Olá, boa tarde, que bom lhe É um ver. prazer para o Rio de Janeiro estar falando com você, para mim especialmente. Prazer é meu, né? Estar falando para o Rio de Janeiro, né? Tão Deixa eu chique. aumentar aqui um Adorei pouquinho esse o som. convite. Só aumentar aqui que tá baixinho. Então, já estava falando aqui para os nossos. Tá baixo o meu som Não, era também? só o meu. O meu som tá ruim? Não, era o meu. Tá. Eu já estava aqui falando pro pessoal, né, que nossas lives são sempre às quintas-feiras, que hoje a gente ia tratar de um tema diferente aí da minha área de atuação, mas que está muito atual, né, por conta das diversas questões que vieram acontecendo nessa pandemia, e já é um ramo do direito que precisa de atualização, né? Enfim, precisa estar acompanhando aí essas mudanças. Então, a gente trouxe uma especialista para falar, ainda tem mais orgulho ainda por ser uma mulher, né? E ser uma professora, e tem tanto aqui, já tantos que a gente já conhece pelos livros, pelas suas entrevistas e lives e artigos. Então, eu realmente fico assim. Aqui o Carlos Augusto entrou aqui agora, já me mandou várias perguntas. Falei para as pessoas me mandarem perguntas para você. Vixe Maria, vamos lá. Você vai anotando aí. Aí eu falei, bom, deixa. Tá? Você vai anotando tudo. Então, Marinela, te agradeço muito, porque eu sei quanto que é puxada, né, essa sua vida aí, inclusive para nós mulheres, nessa sobrecarga de trabalho, com filhos em casa, né? Você no CNMP, você como professora, você no Conselho Federal, na parte da comunicação, é realmente muito puxado. Então, eu sei o quanto que esse tempo vale, né? Então, obrigada por estar aqui conosco. Eu fico, E pode já entrar aqui no tema, falar um pouco de eu fico você. muito feliz com o convite. Então, Bom, primeiro, Mar, queria agradecer o convite, né? Um carinho imenso estar aqui com você, dividindo esse momento, esse pedacinho da nossa tarde, né? Para bater um papo sobre o que está acontecendo no direito administrativo nesse momento do país, né? Um momento tão diferente para todos nós, né? Um momento que nós estamos aprendendo muito, né? Eu digo que a gente já tinha tripla jornada, agora a gente está com um quádruplo, sei lá, com um quíntuplo, sei lá quantas jornadas a gente tem, né? Porque a gente já não era professora, agora virou professora, a gente já não cuidava das tarefas de casa, porque a gente tinha sempre alguém para nos ajudar e agora também essa tarefa é nossa. E aí a gente começa assim, né? Eu brinco que de manhã você lava a roupa, daí a pouco você participa de uma reunião, daí a pouco você faz a comida, daí a pouco você volta para fazer outra reunião, daí a pouco você... É uma vida meio louca, né? Outro dia, meus meninos brincando, né? Ô mãe, por que você não passou esmalte na unha toda? Fica o esmalte só até a metade da unha, né? E é mais ou menos isso, né? Porque lava a roupa, lava a louça, aí o não está esmalte vai dando embora. Você conta, passa não. só até a metade. Eu disse, ô meu filho, quem dera pudesse escolher a unha toda, né? Não tinha essa opção, tá em falta, né? Então, assim, é um mundo novo que nós estamos vivendo. E para nós mulheres, eu acho que é uma experiência, assim, bem mais pesada. Porque a gente tem uma sobrecarga de responsabilidades, né? Os prazos continuam correndo, o escritório continua demandando, os clientes continuam chamando, as reuniões continuam acontecendo. E, ao mesmo tempo, você tem toda uma sobrecarga da casa, que é claro que é uma tarefa dividida, a gente tem que partilhar essa responsabilidade, mas que, no fundo, isso nos sobrecarrega no dia a dia, né? Bom, mas nesse mundo novo, e aí acho que você já falou com muitas mulheres sobre essa realidade, né? De pandemia, de o que nós estamos vivendo, eu vou lá para o direito administrativo mesmo, que era o que a gente tinha combinado para hoje, né? Então, falar um pouquinho do que é esse direito administrativo nesse momento de pandemia, né? O que precisou mudar? Quais as mudanças foram necessárias para se adaptar a essa nova realidade? Eu digo que esse novo normal que nós estamos vivenciando hoje, né? Eu acho que o primeiro ponto importante é pensar assim, ó, nós estamos vivendo um momento de exceção, Marisa.
E é um momento para todos os ramos do direito, né? Esse é um momento de uma norma temporária, é um momento de norma transitória, é um momento de exceção para o país. Seja para o direito administrativo, seja para as relações privadas, seja para as relações de trabalho. Eu acho que em todas essas áreas você tem que pensar, né, o que eu vou ter que mudar aqui dentro do meu conceito original, né? Esse novo contexto traz essa mudança. Então, para o direito administrativo, isso não é diferente, né? Afinal de contas, todo mundo quer ir para a praia no final de semana, com a família, todo mundo quer reunir com os amigos e algo está impedindo. E algo diz que a gente não pode fazer isso, né? Então, é perguntar assim, será que isso é possível? Vou ter que engolir isso e vou ter que obedecer essa regra, né? Por que eu vou ter que obedecer tudo isso? Então, isso tudo atinge o nosso dia a dia, atinge a nossa vida de uma forma muito direta. Então, eu digo assim, que para o direito administrativo, essas situações de exceção, a gente já tinha norma. Você vai dizer, Fernanda, já existia uma legislação que permitia o gestor público fechar a praia? Já. Já existia uma legislação que permitia o poder público contratar de forma emergencial sem licitação? Já. Tudo isso já existia no ordenamento jurídico, inclusive regra de isolamento, Marisa. Nós já vivemos no passado a necessidade de isolamento. Então, a regra que permitia estabelecer, o poder público estabelecer o isolamento, ela também já existia. Então, todas essas regras, elas já existiam no ordenamento jurídico brasileiro dentro do direito administrativo. Mas esse momento, ele traz assim, eu diria, se a gente tivesse pensar, Fernanda, quais são os pontos principais que aparecem dentro da pandemia? Eu acho que o primeiro deles é a prestação de serviços públicos, que é a prestação de serviço de saúde, que nesse momento é primordial para que as vidas possam ser preservadas. Então, essa questão é fundamental agora. Então, discutir se esse serviço está bem prestado ou não, se o gestor público tem responsabilidade ou não, se ele tem leito suficiente ou não e o que ele pode fazer em razão disso. Então, essa é uma questão. Uma outra questão que eu acho que é fundamental é pensar exatamente na limitação, no exercício do poder de polícia que o poder público exerce. Você vai pensar, Fernanda, como fica o decreto estadual, como fica o decreto municipal, quem tem competência para fazer e o que eu tenho que obedecer dentro desse contexto, né? Então, essa é uma segunda questão, que é o exercício do poder de polícia, que vem atingindo, não é? Que vem atingindo a vida das pessoas, né? O terceiro ponto, Marisa, vem exatamente com as contratações, né? A forma como o poder público pode contratar diante da pandemia, diante da urgência, né? Então, o que ele pode contratar, que tipo de contratação é possível, e nós também temos uma legislação específica para esse momento. E eu diria até um quarto ponto para a gente incluir nessa lista, que é exatamente um instituto que não era muito utilizado no direito administrativo, mas que está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, que é a requisição. Né? Nós tivemos vários entes públicos que precisaram requisitar hotéis para acomodar idosos, para acomodar agentes de saúde. Nós tivemos caso de Estado ter que requisitar material hospitalar. Então, a requisição também foi utilizada nesse momento de pandemia, o que não era um instrumento muito comum no nosso dia a dia. Então, acho que esses são os pontos que vão nortear aqui a nossa conversa, né? Eu acho que primeiro pensar no que diz respeito, e aí fique à vontade para interromper, tá, Marisa? Senão eu vou falando, eu vou me embora. Você vai falando, está bem dentro das perguntas, porque já estavam aqui que eles mandaram. Então, você vai aí perguntando, se precisar, interrompa para complementar, se tiver alguma coisa aí, alguma dúvida, para me ajudar nisso, tá bom? E olha lá, então, uma questão que é interessante, no que diz respeito ao poder de polícia, e nós vamos começar falando, então, desse poder de polícia, né? O poder de polícia, ele permite que o poder público, ele faça restrição à liberdade e à propriedade do particular. Então, a liberdade e a propriedade podem ser restringidas quando existir a necessidade de interesse público. E quando há uma situação de urgência, o poder público pode intervir. Aí você vai entender, mas Fernanda, precisa de algum controle do poder judiciário? Tem que ter autorização judicial para isso? Não tem. A gente tem que o poder de polícia, ele tem a chamada autoexecutoriedade. Então, o poder público ele pode instituir independentemente de qualquer atuação do poder judiciário. Nesse contexto, Marisa, entra exatamente a questão do isolamento. Nesse contexto, entra a questão do fechamento do comércio. Nesse contexto, entra, inclusive, o controle do aumento dos medicamentos, que também aconteceu
no contexto de pandemia. Então, todas essas situações que geram essa limitação à liberdade, essa limitação à propriedade, estão dentro desse conceito do exercício do poder de polícia. É dizer o seguinte: a responsabilidade do poder público é controlar a contaminação. Porque se ele não controlar a contaminação, a consequência é ele não consegue prestar o serviço de saúde. Então, é indispensável. É como se fosse eu tenho uma gangorra e eu tenho que manter essa gangorra no meinho. Então, eu tenho que segurar aqui, puxa aqui, segura aqui, puxa aqui. É meio que um jogo de equilíbrio dessa gangorra, né? É como os pratos da nossa balança da justiça, né? É mais ou menos que tendo que equilibrar esses dois interesses, que é a liberdade de uns com a saúde de outros. Então, é esse equilíbrio. É natural. Se eu libero, se eu abro tudo, eu tenho que ter um controle do serviço de saúde equilibrado. Então, eu não posso estourar, eu não posso esgotar o atendimento no hospital. Abrindo tudo, eu esgoto, eu estou comprometendo a prestação de serviço público, que não pode acontecer nesse momento. Não é nenhuma questão do que vale mais, né? Porque muitas pessoas falaram isso. Ah, mas o meu direito de ir e vir vale menos que a saúde? Não, é equilibrar esses direitos, né? Na verdade, eu não posso tirar nenhum e nem outro. Eu preciso colocar os dois de tal forma que ambos possam ser exercidos, entendeu? Então, é por isso que, nesse caso, o equilíbrio dessa balança é fundamental. Sob pena de eu não conseguir controlar a contaminação, não conseguir prestar o serviço público e o caos ficar muito maior. Então, você vai dizer assim, mas, Fernanda, teve estado que abriu muito antes. Depende do que está no serviço de saúde. Se eu tenho leito, se eu tenho estrutura de saúde, eu posso ir liberando. Então, isso é um equilíbrio que os nossos entes públicos eles precisam observar. Para conseguir esse equilíbrio, tem uma questão que é fundamental, Marisa. Como que eu posso decidir se eu abro ou se eu fecho, se eu abro mais ou menos, se eu não sei, eu não tenho as informações de contaminação, se eu não tenho as informações de leito, se eu não tenho as informações do controle de contaminação? Então, nesse equilíbrio da balança, um ponto fundamental é ter a informação correta. Então, essa é uma questão que vem pegando muito no Brasil. Essa informação, ela não está sendo feita de forma segura. E aqui o que eu estou dizendo é, eu tenho subnotificação, eu tenho notificação equivocada, eu não tenho um controle de contaminação eficaz porque eu não tenho testagem. Então, como se o meu fiel da balança, ele não é firme, se o meu fiel da balança não está no lugar certo, como que eu vou equilibrar os dois pratos? Então, a informação é que me dá esse equilíbrio hoje. Então, por isso, os nossos entes públicos, eles precisam coordenar as ações. Não tem como só o governador, só o prefeito, só o presidente da República. Esse é um trabalho coordenado, porque cada um tem um pedaço dessa informação. Então, para montar bem esse equilíbrio, eu preciso dessas informações. Eu sempre venho dizendo, Marisa, que a desinformação mata. Porque a desinformação... coordenado. Estados e municípios não, poder federal. Então... E aí o que acontece? A minha balança, também não se equilibra. Porque eu não tenho firme essa informação. Então, esse ponto é fundamental, Marisa. Então, se eu não tenho uma boa informação, eu não consigo limitar ou abrir ou fechar de forma equilibrada essa liberdade e esse uso da propriedade. Então, eu acho que esse é um ponto crucial que a gente tem que perceber o equilíbrio e a necessidade de fazer essa restrição em nome de um controle sanitário, em nome de um controle do serviço de saúde pública que é indispensável. Uma outra questão, dentro desse cenário, vem então a questão de contratação. Veja, surge a pandemia, os estados não estão preparados, quem presta o serviço de saúde não está preparado, municípios não estão preparados. Os estados precisam sair contratando. Porque o primeiro desespero foi, eu tenho que contratar respirador. Eu preciso contratar equipamentos para os hospitais. Eu tenho que contratar. Eu tenho que ter álcool gel, eu tenho que ter máscara. Virou aquela loucura. Então, nesse momento, você vai dizer, Fernanda, gestor público tem o dever de planejar? Sem dúvida, ele tem o dever de planejar. Mas quando você tem uma situação de emergência, muitas vezes ele não consegue bem fazer esse planejamento. Então, nesse ponto, nós tivemos a introdução de uma legislação nova para tratar das contratações. Aí você poderia dizer assim, mas Fernanda, a lei já tinha contrato emergencial, a lei 8666 já dispensava a licitação em caso de emergência, e por que essa hipótese não foi utilizada?
Eu venho colocando que a questão da contratação, ela traz alguns eixos de mudança, né? Primeiro, nós tivemos a introdução da Lei 13.979. A Lei 13.979, ela introduziu medidas específicas para a contratação. Uma das medidas específicas foi exatamente uma dispensa de licitação em caso de pandemia. Então, se eu preciso comprar máscara, se eu preciso comprar respirador, se eu preciso contratar objetos de EPI, eu tenho possibilidade, objeto para conter a pandemia, eu posso fazer com dispensa de licitação. E alguns colegas nossos que nos assistem podem perguntar assim, né, Marisa? Mas qual a diferença dessa dispensa, que é uma emergência, que é pela pandemia, com a dispensa anterior, que era emergência também? A diferença está exatamente no que diz respeito à comprovação da emergência. No caso da nova legislação, o gestor público ele não precisa demonstrar a pandemia. Ele não precisa comprovar que nós estamos em situação de emergência. Mas você poderia dizer, mas isso facilita a contratação? Sem dúvida alguma. Isso facilita a contratação. Abre-se a possibilidade de uma contratação mais simples, de um procedimento mais simples. Então, é como se fosse uma presunção da emergência, uma presunção da situação excepcional. Mas, Marisa, nesse ponto é importante. Fernanda, isso foi um cheque em branco para os gestores públicos? Essa é a questão. A resposta é não. Ele não pode fazer de qualquer jeito. Isso não significa dizer que ele pode contratar sem formalidade. Não é isso. Ele pode, na verdade, estou vendo vários recadinhos aí, né? Ele pode, na verdade, fazer a contratação de forma facilitada, eu digo, com um procedimento mais simples, mas não significa dizer liberdade total nessa contratação. Tá certo? Então, não é a audiência do momento para ele ter o retorno rápido do serviço que precisa, mas tem regras. Aí você está dizendo assim, isso, tem regras. Não significa dizer eu posso fazer de qualquer jeito, não. Na verdade, eu tenho que fazer com mais informalismo, mas eu tenho que cumprir o que está previsto na legislação para dar segurança à contratação. Então, aquela história de que eu contratei uma empresa que não cumpriu os requisitos, eu contratei fora do preço praticado no mercado. Tudo isso vai ser investigado, porque nada disso estava permitido dentro da legislação. Tá certo? Então, os cuidados precisam ser tomados. Aí tem uma questão nessa contratação que também foi discutida, que foi introduzida, e aí já num segundo momento. Veja só. Posteriormente, veio a possibilidade, Fernanda, eu preciso contratar agora materiais que não são diretamente ligados à pandemia, mas que são materiais, ou são objetos, ou são serviços que nesse momento de exceção, de isolamento, eu preciso contratar, por exemplo, limpeza, eu preciso contratar serviços de entrega, eu preciso contratar outros serviços que não estejam diretamente ligados à contenção da contaminação. Veio uma nova norma, através de medida provisória, para dizer o seguinte, olha, enquanto a gente estiver nessa calamidade pública, então, enquanto estiver valendo o decreto de decretação, o decreto de determinação de calamidade pública, enquanto estiver em momento excepcional, os entes públicos, eles podem contratar através de RDC. E aí diz aqui, nossa Flávia, medida provisória 961, né? Isso. A MP 961, Flavinha, um beijão para você aí, muita saudade. E aí, na verdade, a legislação vem exatamente para isso, para flexibilizar, dando o chamado regime diferenciado de contratações para a hipótese de momento de transição. É muito importante entender, o tempo é de exceção, a regra é temporária, a regra é transitória. Ela não vai, assim, a ideia que se estabelece hoje é que não é algo permanente, é algo para este momento que nós estamos vivenciando. Travou. Realmente vai permanecer. Eu tenho dúvida, porque há uma movimentação, Marisa, no que diz respeito a essa permanência dessas normas pós-pandemia. O que aconteceu com o RDC? O regime diferenciado das contratações, ele já existia no Brasil. Ele foi, na verdade, instituído à época da Copa.
Na verdade, ele veio para os Jogos, né? Ele foi primeiro para as Copas das Confederações, depois a Copa do Mundo, até porque a Copa chegou e a gente não tinha estádio, né? Então foi preciso correr muito para conseguir fazer as contratações e veio então esse regime diferenciado de contratações. Agora, nesse RDC, nós temos uma facilitação com relação ao procedimento, mas não significa liberdade. É só para flexibilizar, então, no procedimento. Esse RDC, ele passa pelos jogos esportivos, depois ele vem para algumas situações específicas. Então, ele é pontual. Aqui eu vou usar o RDC. Ah, eu vou fazer questão de saúde, eu uso o RDC. Eu vou construir presídio, eu uso o RDC. São só para situações pontuais. E agora vem para mais essa. Então, essa é mais uma hipótese que entra na lista do regime diferenciado de contratações, que é exatamente o tempo de pandemia. De verdade, vou te dizer assim, olha, o RDC não é ruim. Quando ele foi introduzido, o povo diz, ah, não, mas por que flexibiliza demais? Se a gente for observar o projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que visa modificar a Lei 8666, a gente vai ver que tem muito ali já. O RDC já está bem presente nesse projeto de lei, entendeu, Marisa? Então, assim, a Lei 8666 precisa de mudança, não há dúvida. Ela tem que ser modificada. Então, o projeto já está em andamento, quer dizer, isso é fato, isso já estava reconhecido. E o bom é que isso acontecesse o quanto antes. Não deu tempo. Então, veio o RDC para mais uma hipótese. Nós não sabemos como isso vai ficar pós-pandemia. O fato é que a previsão é temporária. Assim, é para este momento durarem de esses exceção. decretos ou até o final do ano? O que alguém colocou aqui que seria até 31. Então, isso, porque o decreto nacional que reconhece a calamidade pública, ele traz esse prazo. Não significa dizer que ele não possa ser prorrogado e não significa dizer que ele não possa ser modificado. Então, enquanto a gente estiver em momento de calamidade pública, tem uma data, vale vai depender de tudo isso que você falou antes, tá das vagas nos leitos, como é que está o fluxo, como é que está a curva, se está crescendo, se estabilizou, se baixou, né? E uma outra situação, Marisa, que vem acontecendo é que o Brasil, na verdade, ele tem um contexto muito diferente por região. A gente tem, por exemplo, em algumas regiões do país, a pandemia já estourou e já os números começaram a baixar. Eu tenho outras regiões que a contaminação está chegando agora. Então, tem estado que está se contaminando agora. Quer dizer, então, esse fluxo da contaminação, ele é diferente em cada região do país. Então, você tem como padronizar? Dizer, vou fazer uma norma nacional que vai servir para todo mundo? É muito difícil isso hoje. Tanto é verdade que o Conselho Nacional de Justiça, assim como o Conselho Nacional do Ministério Público, eles estabeleceram normas dando aos estados a possibilidade de resolver. Então, não dava para impor, dizer assim, ó, o Ministério Público vai ser, a gente discutiu isso muito lá no CNMP, o Ministério Público brasileiro vai ser assim no Brasil inteiro. Eu não tenho como saber quantos leitos tem naquele estado. O que significa dizer, eu não tenho como impor abertura ou fechamento. Entendeu? Então, assim, isso é uma discussão que tem que ser feita com as informações locais, com a avaliação do comitê de crise local, com a avaliação dos números de leitos naquela região. Então, isso depende muito da realidade de cada estado. Então, não tem como a gente dizer assim, olha, a calamidade já acabou. Não, nós temos fluxos diferentes em cada estado. Né? Porque aqui no Rio, por exemplo, começou agora crescerem os casos no interior. Também antes era só mais aqui no Rio mesmo. Entendeu? E isso aconteceu em vários estados. Em São Paulo também aconteceu isso, Marisa. Em Alagoas, a contaminação também está assim. Começou na capital, se espalha para o interior. E, normalmente, a maioria dos estados não tem um bom atendimento de saúde no interior. Então, isso vai gerar um colapso para a estrutura de saúde na capital. Então, apesar da capital já ter conseguido controlar e equilibrar a sua contaminação, quando vai para o interior e o interior não tem atendimento de saúde, isso volta para a capital. Então, é uma questão, assim, bem delicada. É uma questão que tem que ser analisada por região, por município, de acordo com cada necessidade. Então, não tem como padronizar. Apesar da gente ter conseguido lá no CNMP, a gente padronizou. Vai retornar?
tem que ter medidas sanitárias. Vai retornar, tem que ter máscara, vai retornar, tem que ter álcool, vai retornar, tem que ter distanciamento, vai retornar, tem que ter medição de temperatura. Então, eu tenho condições mínimas para o retorno. Mas que dia isso vai acontecer, fica bastante complicado. Então, não dá para fazer isso nacionalmente. Do mesmo jeito que as contratações, eu não posso decidir um padrão nacionalmente e dizer que todo mundo vai obedecer esse padrão. Então, é esse cuidado que é muito importante que a gente tenha nesse contexto. Agora, uma outra mudança que também veio pela medida provisória 961 e que é bem interessante, Marisa, a gente escutou assim recentemente até no noticiário, né? Ah, porque o estado X contratou respirador, pagou pelos respiradores e eles não chegaram. Os respiradores não foram entregues, né? Ou então foram entregues equipamentos que eram incompatíveis com aqueles que foram contratados, né? A gente assistiu isso no noticiário, né? O que aconteceu, né? Como padrão, o entendimento que existia no direito administrativo era de que a contratação, normalmente pelo poder público, eu contrato, eu recebo e depois eu pago. No direito administrativo, o entendimento que prevalecia nos tribunais de contas é que eu não pago antes de receber. Sabe aquela história de que eu comprei a geladeira, eu paguei por ela, ela nunca chegou na minha casa? Isso não é a regra no poder público. Então, primeiro ele recebe e depois ele paga. No entanto, quando começou a guerra por esses materiais, a guerra por esses produtos, veio a necessidade, eu tenho que segurar. E para segurar, eu tenho que pagar. Então, a medida provisória, ela flexibiliza nesse ponto, dizendo é possível o pagamento antes da entrega do bem. Então, há uma flexibilização. E isso aconteceu, nós tivemos casos, mas inclusive de estados, que já tinham contratado os respiradores, que já tinham feito antes de pandemia, já era um contrato anterior à pandemia, e que até esses respiradores foram interceptados. Então, assim, em razão da pandemia ser um problema mundial e em razão dos nossos produtores dessas mercadorias, desses objetos, estarem centralizados muito na China, a entrega disso entrou os Estados Unidos no meio, entraram outros países no meio. Então, isso teve muita briga e muita quebra de braço para que a gente tivesse a aquisição dessas mercadorias. Então, veio a medida provisória como uma providência para viabilizar ao Estado a possibilidade de comprar, pagar para segurar aquela compra e garantir que ela fosse entregue. No entanto, algumas não foram. Algumas efetivamente não foram entregues. Então, nós tivemos noticiário, inclusive, de que o Estado pagou e não recebeu a mercadoria, mas teve caso que a empresa devolveu. Porque tem que ser devolvido e responsabilizado, sem dúvida alguma. A empresa vai ter que devolver o dinheiro e vai ter que responsabilizar. Agora, qual é o problema disso, Marisa? A confusão é bem maior quando a gente olha para o fato de que o Estado pagou, a empresa não entregou, ela vai devolver, vai indenizar, menos mal. Tá mais ou menos resolvida essa questão. Mas nós tivemos casos, e aí é que a história pega, de empresas que não têm condições de devolver. Porque sequer ela tinha condições de entregar. Porque não era uma empresa que tinha uma estrutura para fazer. Porque normalmente eram importadoras que contactavam com a China e que, na verdade, ficaram na mão. E essa empresa não tem recurso para devolver ao poder público. Então, aqui está a confusão. Se as empresas não foram bem selecionadas, se o critério não foi bem observado, nós temos que, na verdade, tomar o cuidado com relação a essa contratação. Então, o Estado pode ter prejuízo, sim, em razão disso. E aí você vai dizer, cabe responsabilizar o gestor público se ele não tomou as cautelas necessárias no procedimento de contratação? É possível, sim, a responsabilização. Alguém está comentando aqui. Agora, Marisa, eu tenho dito que muito faltou lá a solicitação de garantias no nesse caso. CNMP, Né? Em alguns casos, sim. E se faltou, cabe responsabilização, né? Assim, a gente tem que analisar cada processo e cada contrato. Mas se faltou a garantia, se a empresa não é idônea, isso faz com que gere para o agente público uma responsabilidade. Então, ele pode pagar por isso? Pode pagar por isso. Agora, eu tenho dito muito lá no CNMP, e era isso que eu estava dizendo, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque é muito fácil
você ser engenheiro de obra pronta. É muito fácil você olhar para o retrovisor e dizer assim, ah, por que não fez desse jeito? Por que não fez daquele jeito? Né? É muito fácil você comentar depois dos acontecimentos. Quando a gente fala de todas essas contratações, sejam as certas, as erradas e tudo mais, o controle desses atos, ele acontece depois. Então, uma preocupação muito grande é Ministério Público, os órgãos de controle e assim por diante, eles precisam lembrar que quando a pandemia começou, não tinha nada. Então, o preço do respirador estava lá em cima. Ah, mas porque superfaturou. Se eu olhar um mês antes, quanto custava o álcool gel pra gente? A gente comprava álcool gel em qualquer lugar. De repente, apareceu, o negócio desapareceu, né? No mercado era uma fortuna, hein? Exatamente, o preço foi lá para cima. Então, eu preciso entender. Ah, porque o poder público comprou superfaturado. Mas em que momento isso aconteceu? Né? Foi no contexto de excepcionalidade, no momento de exceção, naquele momento em que estava tudo desaparecido e ele precisava comprar, porque senão como que o médico vai fazer o atendimento no hospital se ele não tiver a máscara e a luva e tudo que ele precisa? Então, assim, os EPIs todos, né? Então, assim, é perceber que o controle agora, ele tem que ter como parâmetro o contexto da pandemia. O momento em que aqueles contratos foram realizados. E nesse contexto, vem aquela pergunta assim, mas Fernanda, como fica a responsabilidade de alguns estados que contrataram um respirador por uma fortuna, porque estavam desesperados, e nunca usaram? Porque não teve contaminação. Nós tivemos casos de estado que sobrou o respirador, né? Que não precisava nem ter contratado tudo aquilo, enquanto em outros estados faltou. E ainda falta. Né? Então, o que acontece nesse ponto? Eu penso que nessa situação falta um pouco daquilo que a gente falou atrás, a comunicação entre os órgãos. Se a gente tivesse um mecanismo de controle, governo federal articulado com os estados, distribuindo conforme a demanda, Marisa, isso não teria acontecido. Porque todos os estados compraram da mesma origem, praticamente das mesmas empresas, né? Porque não são muitos fornecedores nesse caso. Então, se a gente tivesse um controle epidêmico, um controle de contaminação, acompanhando as demandas de cada estado, a gente poderia ter feito o deslocamento dessa mercadoria, o deslocamento desses equipamentos, e o atendimento estaria sendo muito melhor. Então, infelizmente, essa falta de coordenação das informações traz também uma consequência, muitas vezes, de um gasto do dinheiro público que de forma desnecessária. na cabeça da população. Ele contratou e não precisava ter contratado. O gestor público, o município fala uma coisa, o estado fala outra coisa, o governo federal fala outra e a população não sabe quem que ela acredita, o que ela faz, né? Tipo, liberei aqui no município o culto religioso, mas o estado não liberou. O prefeito disse que sim, mas o estado disse que não. E a população ficou perdida, né? Não, e depois é assim, né, Marisa? E um diz assim, usa máscara porque resolve. Aí depois vem a OMS e diz, não usa máscara porque não resolve. Não é suficiente. Não usa máscara de novo porque resolve. Sai na rua, não sai na rua. Pode isso, não pode aquilo. O presidente Maricá está aqui, inclusive, acabei de falar isso, parabenizando aqui você pela live, o presidente da OAB Maricá, que é aqui região dos lagos, né? A gente teve aqui a situação do governador ter flexibilizado e o Tribunal de Justiça ter suspendido. Depois o desembargador mandou flexibilizar novamente. Quer dizer, até isso, né? Até o judiciário nesse imbróglio todo. E esse era um ponto. E aí você colocou muito bem, Marisa, porque esse era um ponto que eu ia também colocar, né? Nesse contexto todo de desentendimento geral, que já está essa confusão, né? Porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal decide, diz a competência dos estados e municípios, eles vão resolver. Mas, por outro lado, tem uma questão acontecendo que preocupa bastante, que é a questão do ativismo judicial. Isto é ativismo judicial. E eu não estou dizendo, Marisa, daquele juiz que mandou abrir, nem daquele juiz que mandou fechar. Nem estou falando do Ministério Público que manda abrir e o Ministério Público que manda, que também teve. Teve recomendação de membro do Ministério Público dando ordem para os lojistas, para todo mundo. Então, assim, teve de tudo. Então, esse ativismo do Poder Judiciário, esse ativismo do poder do Ministério Público, ele me preocupa muito.
Porque, veja, se as informações estão na mão do Poder Executivo, se as informações normalmente estão construídas dentro de um comitê de crise, que a maioria dos estados fez isso, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança e todos os envolvidos num comitê de crise, se eles têm as informações, como pode um juiz, sozinho no gabinete dele, disciplinar se abre e se fecha? Eu digo, por exemplo, o juiz que decreta um lockdown, ele tem informações necessárias para dizer que é um lockdown. Ele é um agente de saúde. Ele tem informações sanitárias, ele sabe quantos leitos, ele sabe como está o grau de contaminação. Ele é técnico da ciência para dizer isso. Você falou sobre ele, então, isso me ele é técnico, me lembro de uma fala recorrente do nosso presidente, Felipe Santa Cruz, ele sempre fala. E nós, dos operadores do direito, não somos técnicos para falar sobre isso. Temos que ouvir as autoridades de saúde, uma coisa que ele fala recorrentemente, né? É isso. E é exatamente isso. Quer dizer, eu não tenho a informação de como vai ser a contaminação. Então, como eu, no meu gabinete, sozinha, posso fazer? Eu tenho, assim, muita preocupação com o ativismo judicial, Marisa, porque eu penso que como pode o Poder Judiciário sair substituindo os outros poderes, seja o Poder Legislativo, seja o próprio Poder Executivo, na forma de que eu não tenho as informações suficientes para exercer aquela decisão. E o mais importante, Marisa, vamos lá. O juiz mandou abrir. Explodiu. A contaminação foi lá para cima. O hospital lotou. Eu não tenho leito. Quem vai pagar essa conta? É o juiz? Eu lhe pergunto, vamos lá. Se o prefeito e o governador não derem conta, o que vai acontecer com eles na próxima eleição? Eu sempre brinco que eles vão ser demitidos, Marisa. Eles vão ser demitidos porque eles não são reeleitos. Então a gente demite. Acabou aquele mandato, a gente demite. Mas o juiz que determinou a abertura a seu critério, vai acontecer o que com ele se colapsar a saúde? Nós não podemos demiti-lo, meu amor. Porque ele exerce um cargo vitalício. A gente não tem a opção de demiti-lo. Então, assim, eu acho que a gente não pode distorcer a responsabilidade de cada gestor nesse contexto. Então, é bem o que a Carol está dizendo aqui, cada poder tem que assumir o seu papel na sua obrigação. Então, eu não posso permitir que um membro do Poder Judiciário ou um membro do Ministério Público que não tenha informações suficientes para estabelecer abertura ou fechamento, tomem essa decisão. Então, isso é muito importante. E tem uma questão, Marisa, que aconteceu, inclusive, aqui no Distrito Federal, para você entender. Houve uma decisão judicial, mas como você contou aí. Um manda fechar, outro manda abrir, aquela confusão. Mas uma determinada decisão judicial, que vou usar aqui como exemplo, ela estabeleceu um cronograma de abertura. 15 dias isso, 15 dias aquilo, mais 15 dias aquele outro, e saiu determinando. Veja só. Que garantia eu tenho, Marisa? Que abrindo com 15 dias, daí mais 15 eu posso mudar, abrir de novo outra coisa. Eu posso abrir 15 e isso ser um desastre. E se for um desastre, eu tenho que recuar. Eu não posso continuar na minha caminhada. Então, esse cronograma não pode ser determinado assim. Eu tenho que avaliar cada momento. Eu tenho que avaliar cada resultado. Então, eu abro um pedaço, vou ver como se comporta. Abro outro pedaço, vou ver como se comporta. Isso é um cronograma responsável. Né? Então, assim, perceber que como pode uma ordem judicial sobrepor todas essas informações que as autoridades públicas têm, que muitas vezes o magistrado não tem. Eu não estou dizendo que ele não possa decidir em algumas situações. O que eu estou dizendo é que ele não tem, muitas vezes, informação suficiente para tomar esse tipo de decisão. Porque tinha muitas lacunas, né, que acabaram, não nesse momento de pandemia, antes disso, que acabaram sendo supridas por decisões judiciais. Porque muitas vezes o legislativo não fazia, né, não tomava iniciativa e aquilo ficava, a matéria ficava sendo toda hora tendo que ser decidida pelo judiciário. Então, assim, eu compreendo, né, como que a gente chegou a isso. Sim, ele foi necessário no momento, né? Mas nós tivemos um momento do país que o ativismo era o que salvava a pátria, né? Só que perceba assim, ó. E aí a gente pode até marcar uma outra live depois para falar disso. Mas veja só, quando a gente pensa no ativismo judicial, a gente vai pensar assim, ó. O ativismo judicial significa o poder judiciário substituindo, né, um outro poder. Então, no caso, por exemplo, do Poder Legislativo, que durante muito tempo isso aconteceu, né? Poder Judiciário substituindo o legislador. A gente tem uma Constituição Federal que tem inúmeros direitos,
que nunca foram regulamentados. Então, nós temos mais de 90 direitos que não foram disciplinados. Então, o Poder Judiciário precisou entrar nisso. E aí você encontra algumas decisões do Supremo, né? Como a família homoafetiva, por exemplo. De direito, tem discussões homoafetivo, foi assim. Isso. Que dá muito medo, inclusive, porque se troca a composição dos ministros, enfim, a gente tem receio de até voltar, né? A gente entende no sentido que houve uma progressão, né? Houve uma construção positiva, até retroceder, entendeu? Um avanço, né? Não, e outra, nesse caso, Marisa, por exemplo, eu não estou falando da legitimidade do direito conquistado. Não é isso que está em jogo. O que eu estou falando, na verdade, é a preocupação com relação à forma como isso foi construído. Que segurança jurídica existe nesse caminho, né? Então, assim, essa é a preocupação. E aí vamos perceber assim, ó, quando a gente vai para uma substituição dessa, você tem lá o juiz que não é o Supremo, que está fazendo a mesma coisa. Se a gente pensar o ativismo judicial da forma como está, qualquer juiz de qualquer lugar do Brasil está fazendo isso. Enquanto, na verdade, se você tivesse isso através do Congresso Nacional, você teria um outro contexto. Porque o Congresso Nacional ele tem uma ampla representatividade. Ali tem todas as tribos, todos os interesses, a representação de todos os entes. Quer dizer, é outra legitimidade. O processo legislativo também é outro, muito mais seguro para a efetivação de um direito do que ativismo judicial. Então, quer dizer, você coloca em xeque o próprio direito conquistado. Então, assim, é um perigo isso. E é um perigo feito de norte a sul, de leste a oeste. Né? E para mim, a principal chave disso é assim, né? No legislativo, se eles legislam algo que eu não goste, na próxima legislatura eu não voto mais, né? Na próxima eleição eu risco eles da minha lista, né? Tipo assim, eu tenho direito de mandar embora, né? No caso do judiciário, não. No caso do judiciário, o juiz acertou e errou, ele continua lá com o salário dele. Então, eu penso que a preocupação dele é bem outra, entendeu? Eu não tenho que atender os meus compromissos políticos, que é como acontece com o gestor público, né? Então, assim, eu tenho um pouco de preocupação com a forma, com o rumo que essas coisas tomaram nos últimos anos, tá? Mas vamos lá. Voltando para o nosso direito administrativo na pandemia, então, além dessa questão da contratação de regime diferenciado, a lei também estabeleceu flexibilidade com relação aos valores. Então, nós temos um limite de licitação, de dispensa de licitação, maior também nesse período. Então, a flexibilização com relação aos limites. Aquela contratação de pequeno valor, nós tivemos uma flexibilização com relação a esses valores. Uma outra situação também interessante é a questão do regime de registro de preços. Essa é uma questão que eu acho muito legal. Registro de preços tinha que pegar no Brasil. É uma ferramenta que vale a pena no Brasil. Por quê? Porque nós estamos falando de uma contratação com um tabelamento. Eu tenho um termo de referência e aquele termo de referência vai ser contratado por vários entes. Então, o município do interior de Alagoas, por exemplo, ele pode encontrar um valor bom de um termo de referência feito pela União. E ele vai contratar aquela empresa com aquele valor bom. Se ele fosse licitar, ia ficar muito mais caro. Mas ele pode utilizar um termo de referência da União ou de outro ente do próprio Estado e assim por diante. Então, eu acho que se o registro de preços ele funcionasse bem no Brasil, os nossos entes iam contratar com preços muito melhores, porque você teria um termo de referência pactuado com um tamanho gigante. Então, essa empresa poderia fazer essa contratação em valores muito melhores. Agora, é interessante observar no registro de preços que ele é assim, eu faço um valor e eu vou entregando gradativamente, de acordo com a necessidade. Então, eu não preciso fazer uma licitação para tudo. Eu vou contratando aos poucos. Eu vou contratando por partes. Então, isso é muito legal. Então, eu posso fazer essa contratação por partes no registro de preços. Então, isso ajudaria muito nos entes públicos para não gastar. Comprei tanto de máscara e agora não estou precisando. Então, eu pediria aos poucos. Eu tenho lá um tabelamento e o governo federal poderia ajudar nisso. Eu tenho um termo de referência e eu vou contratando de acordo com a minha necessidade. Eu não gasto dinheiro à toa. Falta essa coordenação dos nossos entes. Falta, na verdade, essa cooperação entre os entes. Esse é o ponto principal, Sim. né? Porque a impressão que dá é que um não tem segurança com o outro. Então, acaba não contando muito com isso. Então, eu vou me virar
que é para poder dar conta disso aqui, entendeu? Então, na verdade, o registro de preços, ele ajuda muito nessa contratação. E sem você precisar ter estoque, Marisa, porque você não tem que estocar. Você compra de acordo com a necessidade, você não precisa fazer estoque. Então, para o ente público, isso é um custo, né? Estocar é um custo. Então, assim, eu acho que... e Carol ainda coloca aqui, né, que a questão do registro de preços ainda teve a flexibilização para dispensa de licitação ou a utilização do pregão na contratação, que ainda facilitou mais essa situação, né? Então, eu acho que era uma grande saída e eu penso que o Brasil, se conseguisse utilizar o registro de preços, e já estava na nossa norma, né? Agora só foi dispensado como exceção, mas é uma ferramenta que já existia e já valia a pena, tá? Mesmo na condição anterior. Nosso secretário-geral aqui prestigiando a nossa boa live, ferramenta a ser utilizada. Simonete, um abraço aqui pra gente. Acabou de colocar. O Beto, você tá por aí? Não consegui ver, não. Olha só. Beto, agradecer outras pessoas que estão botando aqui beijos, cumprimentando. Live, né? Fernanda Mata, que é aqui nossa coordenadora de prerrogativas, que é sua xará, Fernanda, que te adora. Rebeca, presidente da Comissão da Mulher. Várias coordenadoras aqui da diretoria, gente, não dá, mas assim, muito obrigada por vocês estarem aqui. As perguntas, vocês estão vendo que ela já está respondendo sem eu perguntar, então estou quieta aqui só. Qualquer coisa eu vou pontuando. E eu que fico feliz com esse tanto de gente bacana aí, né, Marisa? Obrigada pelo convite. Para nós é uma felicidade. Assim. Acho que a gente tem aqui 10 minutos só para balizar você do tempo, do que você ainda quer falar, enfim, ou fazer um fechamento, e, enfim, o que você quiser. Eu acho que, na verdade, falta ainda colocar, eu acho que é importante, essa questão da requisição, que eu falei lá no início da nossa live, que muita gente se assustou, né? Quando o poder público começou a requisitar, teve empresa que ficou desesperada, né? Porque, tradicionalmente, a requisição era utilizada, por exemplo, em caso de chuvas. Preciso acomodar os abrigados das chuvas. Eu requisito um patrimônio e acomodo os desabrigados das chuvas. Então, isso acontecia, era utilizada. A requisição, ela pode ser utilizada em tempo de guerra e em tempo de paz. Eu posso requisitar bens móveis, mas não qualquer móvel, somente os fungíveis, móveis fungíveis, os bens imóveis e os serviços. Então, tudo isso pode ser requisitado. Então, por exemplo, a utilização de requisição de hospital ou de hotel para acomodar os idosos. Requisição de hotel para acomodar os contaminados, para fazer isolamento. Então, isso aconteceu em várias regiões do país. Então, essa foi uma ferramenta bem utilizada. E, Marisa, na requisição, a indenização é posterior. Eu uso, devolvo e depois indenizo. Então, a indenização, nesse caso, é posterior. E as empresas ficaram desesperadas, né? Muitas empresas ficaram preocupadas porque qual era a garantia de que a gente ia receber no final, né? Então, na verdade, a gente tem uma medida constitucional. O poder público pode fazer em caso de iminente perigo, e foi exatamente o que aconteceu, e a indenização é posterior. Então, o poder público vai cumprir, porque eu acho que é uma questão de saúde pública que tem que ser coberta porque ele pode precisar novamente. Então, é uma situação que ele vai manter essa estabilidade. Então, uma preocupação era a indenização, mas eu acredito que ela vai acontecer sim. A gente fica muito acostumada a ter esses problemas de... Alguém pergunta mais aí, na né? troca de governo, ou porque houve um problema, algum escândalo. Aqui no Rio a gente já está tão acostumado. Então, assim, lógico que aí as empresas ficam preocupadas de não receber a indenização. Tem, né? A gente compreende, mas Até porque, assim, há um histórico de não pagamentos no mundo com as relações do poder público, né, Marisa? Infelizmente há esse registro. Então, as empresas têm essa preocupação, sem dúvida alguma isso acontece. Então, acho que a requisição é um ponto bem utilizado, foi útil em alguns estados e vai ser em alguns ainda. Tem esse cuidado com relação à indenização, mas eu acho que ainda para as empresas não é um desastre, não. Acho que vale a pena. Tive alguns clientes perguntando, mas Fernanda, entro nessa do... Não, eu acho que vale a pena. O hotel também estava fechado, não está recebendo ninguém. Né? Sendo requisitado, e se depois ele vai receber uma indenização, nesse momento ele ia estar parado de qualquer maneira. Exatamente, então é isso. Então, se a empresa tem lá um estoque que não ia conseguir vender, se ele tem lá um hotel, como você falou, que ia estar fechado. Então, é uma possibilidade, entendeu? De você utilizar esse patrimônio.
E eu acho que com isso a gente assim fecha as principais ferramentas, né, que a gente tem discutido no direito administrativo nesse momento de pandemia. Eu acho que para a Uhum. gente fechar, Mari, acho que é bom falar um pouco sobre a mudança para a advocacia, né? Para a advocacia, a mudança é substancial, eu acho que vale a pena. Eu venho dizendo aos jovens advogados que o direito administrativo é um mercado de trabalho, o direito administrativo é uma fatia ainda discutida em muitas carreiras que não é aproveitada ainda, então é uma saída, né? Vamos. Uhum. Fernanda, vai acabar a correspondência, vai acabar alguns ramos e a advocacia jovem está desesperada, né? Então, o direito administrativo eu acho que é uma saída ainda. Poucos estudam, muita gente não gosta, então acho que é aí uma possibilidade de se pensar enquanto oportunidade de trabalho, né, Marisa? Eu acho que para a advocacia, esse mundo Também virtual, acho. esse mundo da videoconferência é um caminho sem volta, Uhum. né? Isso aqui que a gente está fazendo hoje é um caminho sem volta. Então, sem dúvida alguma, isto vai acontecer para sempre, né? Então, agora eu penso que, Fernanda, uma audiência de instrução por videoconferência, eu penso que essa determinação ela tem que ficar na mão do advogado. Eu acho que é o advogado que tem a responsabilidade com a construção da prova, Até com a porque construção da a gente justiça dentro sabe que a daquele gente vai processo. evoluir O que para na isso, não tem prática os volta, juízes às também vezes não concordo, entendem bem. mas a gente não pode, de uma hora para outra, querer que todos os advogados, toda a advocacia, porque como você bem falou, o nosso país tem realidades muito diferentes, né, que todos estejam preparados para essa nova realidade no campo profissional. Uma coisa é você decidir se faz ou não uma live com alguém, né? Outra coisa é você ter que participar de um julgamento, né? Então, advogado tem que poder se manifestar Claro. quanto a isso. Marisa, Marisa, não precisa ir Uhum. longe. Tem muito advogado que não tem estrutura, que usa as estruturas da OAB, por exemplo, para fazer o seu trabalho. Mas não precisa ir longe. Veja, na sua casa, você tem lá filhos, vamos imaginar uma casa da advocacia é classe média, né? Você tem lá um computador em casa para te ajudar, porque você trabalha no escritório, você tem lá um computador em casa. Aí as crianças agora estão todas em casa, todos têm aula, você trabalha, o marido trabalha. Cadê os computadores? Aqui em casa mesmo tem hora que é a disputa, né? Os meninos, não, preciso, aquela confusão, né? Então, assim, é uma estrutura que você não tem Uhum. disponível numa situação normal. Você não tem em casa 4 computadores, 3 computadores, você não tem isso. Né? Então, assim, é uma situação. E sem contar que tem muitos advogados que efetivamente não têm condições de ter essa estrutura em Exatamente. casa. Até mesmo o funcionamento da internet em algumas regiões do país, Marisa. Então, assim, eu não posso fazer a ostentação oral que minha internet caiu, eu não posso ser prejudicada por causa disso. Né? Como advogado, eu tenho que Muito ter mais. esse direito. E para as mulheres, o isolamento ainda pega um pouquinho mais, né? Porque agora abrindo um pouquinho, você tem como Exatamente. estruturar. Mas Não, tem isso, imagine, você né? ter que levar a parte para sua casa para fazer uma audiência, né? A gente teve um caso de uma colega que falou isso. Quer dizer, eu vou levar a parte. Não conheço, é meu cliente, mas eu não conheço. Eu vou levar ele para minha casa para fazer uma audiência. Né? Então, assim, um risco muito grande, né? Para a advocacia. É, Sem é, contar é, que dá conta das isso que você crianças, falou, dá você conta não da conhece a casa, dá conta testemunha, você não dos pode ser casos, né? Então, obrigado para as mulheres a é importante. receber essa carta. Então tem que ser um direito potestativo. É, E depois não está escrito na testa dele, né? Não tem o Covid, né, exatamente. Marisa? Não tem lá o rótulozinho, não tem o Uhum. Covid, né? E depois ele vem para sua casa e pega na sua casa. Que garantia Então, você tem que os também lá na tribunais sua mesinha precisam não tem nada entender isso, contaminado? né? Não E tem que seja certeza um direito nenhuma, realmente da né? Não advocacia. é E a OAB visível. tem lutado nesse sentido, né? Para que seja assim. Tem, até porque assim, é uma responsabilidade gigante para a advocacia. A gente não pode assumir essa É. responsabilidade. Agora, muita da discussão ficou para os estados, né, Marisa? Porque no âmbito nacional, o CNJ delegou. Então, ele disse: olha, não, os estados vão disciplinar e cada estado vai ter que negociar de acordo com suas condições, né? Então, muitos estados acabam discutindo isso em cada tribunal, em cada região, de acordo com a necessidade local. Mas é preciso que o Bom, judiciário tenha, eu quero que a sim, essa gente caia aqui a percepção. É live sem fundamental, né? poder deixar no IGTV da OAB para as pessoas poderem assistir depois. Então, eu vou pedir para você se despedir, muito te agradecendo, assim, passou assim, Eu muito agradeço. rápido para mim. Foi assim uma live muito, muito bacana, até pela questão da afetividade também. Olha, você mora no meu coração, é uma amiga querida que eu admiro muito.
não só pela pessoa que você é, mas pelo trabalho que você desenvolve na luta pelas mulheres, na luta pelos direitos dos advogados e advogadas, na luta das prerrogativas, né? Mas a sua história dentro da UAB, ela faz muita diferença para a vida de muitos advogados do Rio e do Brasil. Então, obrigada pela sua contribuição, obrigada por essa oportunidade de estar aqui. E acho que dizer aos advogados se puder, fique em casa. É aquela coisa, você não está cuidando de você, você está cuidando do outro. E cuidando do outro, você acaba cuidando de você. Então, lembre-se disso. Está mais perto do que você imagina, causa mais dano do que você pensa. E, nesse momento, o importante é aprender a olhar para o outro. Então, tenha esse Obrigada, gente. cuidado Não tem nem e, o se que puder, falar em cima desses fique em comentários casa. maravilhosos aqui da nossa querida convidada. Um beijo para todos, um beijo para você, Marinela. Obrigada, tá? E um abração para o Bandeira, para toda a diretoria do Rio, um abração para toda a equipe da Caixa. É um prazer Tchau, tchau. imenso dividir esse espaço com a AB Rio de Janeiro.